Oi, gente! TV botei na quarta, que sucesso! Hoje eu vou fazer uma maquiagem com batom vermelho para o dia a dia. E aí eu vou usar aquele conceito, ideia, truque do esfumado falso esfumado, que nada mais é do que usar uma sombra marrom clara pra fazer. Então, na verdade, assim, você poderia fazer com sombra nenhuma. Aliás, essa é uma das vantagens do batom vermelho, né? Quando você tá com pressa e não quer fazer uma maquiagem que vai dar trabalho, você passa só o batom rímel e acabou. Mas se você quiser elaborar no dia, durante o dia, também vale à noite, né? Mas enfim. Então eu vou usar essa aqui, que é a Tapestry Top. Uma sombra que eu acho que eu já usei em alguns vídeos, mas qualquer sombra, com certeza você tem alguma sombra nessa família na sua casa. Porque, sei lá, sempre nas paletas de sombra tem um tom vermelho, um tom marrom um pouco claro, médio, assim. Não é tipo o bege, né? Ele é esse meio termo. Então tem nas Naked, todos tem. Tem a Kids da MAC, que é uma sombra bem básica, boa também, mas eu escolhi usar essa. Eu vou usar só uma sombra e vou também fazer outra coisa que eu gosto bastante pra combinar com o batom vermelho, que é usar lápis bege na linha d'água. Inclusive é bom quando você tá com essa cara que eu tô agora, péssima e cansada. Aí dá um realce. E na pele, eu gosto também de fazer uma pele mais leve, quando é pra usar batom vermelho no dia, pra ficar mais casual. Então eu vou usar um BB Cream, eu vou usar esse que chegou essa semana pra eu experimentar, é o BB Cream do Celso Kamura. O Celso lançou uma linha de make, ele tinha, né, e aí eles tiraram tudo do mercado e refizeram a linha inteira. Ele desenvolveu todos os produtos no Japão, é bem legal. Se chama Make It Easy, by Celso Kamura. E o que eu mais achei interessante desse BB Cream, eu encontrei o Celso em Mônaco naquela viagem da vela, e a gente tava conversando que ele fez muita questão de ter dois tons pra pele morena e negra. Tem a mais clara, a clara, que é a que eu vou usar, porque daí já não fica tão branca. E aí tem a morena e a mais morena. Então ele falou que foi uma das coisas mais difíceis, assim, de todo o desenvolvimento da linha, chegar nesse tom de BB Cream que deixasse pele morena e negra não acinzentada, sabe? Que fica bem legal, porque ele desenvolveu tudo pensando, óbvio, nas brasileiras. E pensa desenvolver no Japão, onde as asiáticas têm, na verdade, obsessão pela pele branca. Então, enfim, interessante, uma curiosidade. Então, bom, vamos lá começar. Eu estou aqui há horas falando de cara lavada. Olha o Harold passando ali, eu dei um nome pra ele, o esquilo. Eu nunca sei qual é o nome, às vezes eu falo Harold, às vezes eu falo... Qual era o outro? Acho que pegou o Harold mesmo. Bom, eu usei esse BB Cream nos últimos dias e tô gostando bastante. A textura não é muito pesada, sabe? Não é tão cremosão assim, ele meio que dá uma diluída. Não tô sabendo explicar. Mas tem uma coisa engraçada, que ele não fica aquela coisa muito densa, difícil de espalhar, que tem alguns. E ele dá uma cobertura boa. Vocês viram que eu tinha escondido a espinha pra começar a gravar, né? Mas agora ela apareceu quando eu passei o negócio por cima. E ele deixa um acabamento mais sequinho. E eu gostei bastante da durabilidade. Vou usar esse corretivo da NARS, que é o Radiant Cream. Ele é um corretivo bom pra quem gosta dos mais cremosos. E ele tem uma coisa legal de dar uma iluminadinha. Eu normalmente uso os mais pastosos, né? Tipo o bastão da Clé de Peau e tal. Mas esse aqui é legal pra quem tem essa parte aqui mais seca, que tende a craquelar e tal. Em vez de fazer contorno, eu vou passar um pó queimador. Vou usar esse da Guerlain que eu uso sempre, o terracota, com um pincel gordão, só pra dar uma aquecida assim no rosto. Quando eu uso batom vermelho de dia, eu gosto, que acho que dá também uma coisa um pouco mais casual. Eu, tipo, marquei mais nessas partes e daí espalho.
espalha bem. Passa um pouco nos olhos pra já fazer uma sombra. E com o Studio Finish da MAC e esse pincel pontudo, eu vou resolver aqui essas questões. Quando é espinha, eu gosto de passar corretivo com esse pincel pontudinho, que ele vai bem na mira. Espinha na bochecha é uma coisa chata, né? Porque daí você passa o blush, sai o corretivo. Daí você passa o corretivo com uma coisa branca. Blush pra combinar com batom vermelho é uma coisa que às vezes perguntam. Gosto bastante de cores mais neutras, tipo essa aqui. Não é o marrom, né? Ele tem uma coisa rosinha, mas ele não é tipo um pink, uma cor colorida. Porque daí não briga, sabe? Tipo assim, eu não consigo não passar blush, porque, né? A questão fantasmagórica aqui da minha brancura não permite. Mas o ideal é que não fique um blush competindo muito com. Apesar de eu ter passado o BB Cream com a mão, eu vou só dar aquela mesclada dos blushes com pó, com sei lá o que. E passar mais cor. Bom, eu não vou usar pó, porque minha pele não é muito oleosa, né? E aí eu gosto também de deixar um pouco mais natural. E vou passar esse iluminador aqui, que é da Smashbox, que é também mais natural, mas dá um glow, que é bom, né? Eu gosto do glow. Outra coisa que eu gosto de fazer quando é esse make com menos coisa no olho, não tem muita sombra tal, e é uma sombra mais leve, é dar uma reforçada na sobrancelha. Eu vou usar esse da Hourglass, que eu gosto bastante, já mostrei em vídeo. A minha sobrancelha já é mais grossa e marcada, mas eu faço um pouquinho por baixo aqui no começo, um pouquinho no meio e um pouquinho no fim. Mão leve para corrigir as sobrancelhas. Então eu vou usar um pincel médio básico, que é esse aqui. E a sombra que eu já mostrei. Se você quiser, dá até pra misturar, assim, alguma sombra um pouco mais escura rente aos cílios, mas eu acho que essa tem uma cor tão boa. Ela vai muito bem sozinha. E aí, como ela é clara, eu gosto de passar bastante. Tipo, várias camadas. E aí, dá uma reforçada no côncavo. E no canto externo. Eu acho que na hora de escolher essa sombra, no caso dessa ideia do esfumado falso esfumado, tem bastante que levar em consideração o tom da sua pele, né? É meio como um batom nude, que não é o mesmo nude pra todo mundo, né? Tem que ser tipo, sei lá, um tom acima. Porque dá uma escurecida, dá uma dimensão, mas sem aparecer demais. Notem que eu não tô dando ainda muita bola pro... Ops. Tchau, gente! Como vai ficar o acabamento aqui do canto externo. Tô só indo. E, bom, acho que tá bom. E aí eu vou pegar um pincel limpo, só pra dar o acabamento, pra ficar bem esfumado mesmo. Último pincel, afinal é uma sombra só, porém precisamos de efeitos diferentes. Vou usar um pincel fininho, que é esse aqui, pra fazer rente aos cílios de baixo. Essa sombra tem um leve brilhinho, não sei se dá pra ver, ela não é completamente mate, mas também não é super brilhante. E eu adoro ela pra usar embaixo, porque também, de novo,
dá uma definida, mas meio que não aparece, assim. Lápis bege, rente aos cílios. Ao contrário de quando eu passo o lápis preto, que eu falo pinta meio em cima dos cílios, o ideal com o lápis bege é você não fazer isso, porque senão os cílios vão ficar beges. A gente não quer isso. Então, mira bem. E eu também vou fazer um ponto de luz falso, porque é só também com o efeito do bege, que é clarinho, mas não tem brilho. É tudo falso hoje, é o falso esfumado, o falso e o ponto de luz. Curvex, eu já tô com o cílio meio curvado, mas é sempre bom mais. E rímel, eu vou usar o Joshua Iconic, que é um que eu gosto bastante pro dia a dia, porque ele é bom de dosar, assim, dá pra fazer mais discreto, mas também dá pra aumentar se você quiser depois mais dramas. De qualquer forma, eu sempre faço a primeira camada mais leve e acrescento mais depois, se for o caso, porque senão os meus cílios tombam com o peso de muito rímel de uma vez só, a curva cai. E eu vou passar um pouco de rímel embaixo, apesar de achar que eu acertei a mira, porque eu gosto desse contraste do lápis bege com rímel, eu acho que abre mais o olhar. Eu não sei se vocês já repararam, mas várias vezes os maquiadores passam rímel embaixo assim, que é bem pra ficar no cílio. Eu gosto de fazer assim, porque eu gosto de encostar e dar uma leve sujadinha aqui dentro. Não dentro, mas tipo na raiz, que dá, eu acho que fica numa definição já. Eu vou desligar a câmera porque eu estou vendo que ela vai parar de filmar. E, gente, alguém me ajuda. Sabe a dica que vocês me deram pra eu configurar na câmera pra ela não ficar em stand-by depois de parar de filmar? Desligar na hora. Só que eu não achei essa configuração. E aí eu continuo levando o baile da câmera, fico falando sozinha e tal. Então se alguém souber onde é, agradeço. Pedindo ajuda pros universitários. O batom, eu escolhi o Ruby Woo porque, né, sei lá, é o clássico. Muito difícil falar que é o favorito, tenho vários vermelhos que eu amo, mas o Ruby é especial. Então, vou passar o batom e aí depois eu falo de complementar o olho. Porque daí você também consegue falar, não, acho que já deu, já tá bom. Ou você fala, não, tô sentindo falta ainda de um extra realce. Bom, passar batom é o seguinte, eu passo sempre do mesmo jeito. Eu raramente uso pincel e rarissimamente uso lápis de boca. Eu gosto de passar, especialmente pro dia a dia, que eu acho que ele fica melhor não tão desenhado e perfeito, sabe? Fica um pouco mais casual também. Eu passo no meio, meio sem mirar, e aí eu desenho com a pontinha dele as bordas. E aí fica assim. Daí você, depois, normalmente pra retocar é mais no meio, então não precisa ficar se preocupando muito, porque normalmente onde sai é no meio. O batom, e aí você acabou e falou assim, eu acho que ainda ia criar mais um toque. Daí uma opção, claro, sempre passar mais rímel. Então... E a outra opção é fazer um traço bem fininho de delineador. Eu gosto de fazer só na ponta, só no canto externo. Eu nem faço tudo, porque daí a ideia não é que seja uma maquiagem com delineador, mas ele dá um realcezinho. Tipo, precisa ter uma mira boa pra acertar. Mas, sabe, ele dá só uma levantadinha no olho. Então, é um truque que eu gosto. Bom, então é isso, dá só uma levantadinha e acabou! Você está pronta para sair com seu batom vermelho de dia. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos quarta que vem, talvez com o vlog da Victoria's Secret, quem sabe, veremos.